Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conversa de Cerca, nosso podcast aqui que faz parte do Notícias Agrícolas, e aqui a gente traz temas diversificados dentro do agronegócio. E hoje a gente tem um tema muito importante para falar com vocês. Vocês veem que esse ano a gente está passando por uma seca, né? Uma seca muito prolongada, tivemos problemas de queimadas, enfim. Mas eu estou para dizer para vocês que existe algo acontecendo no Brasil que é muito inusitado, digamos assim. O Brasil é um país tropical que tem biomas, e um desses biomas, né, uma desses sistemas é o semiárido. Existe uma parte desse semiárido que está se transformando em árido. Exatamente. Processo de desertificação acontecendo no Brasil. Para explicar exatamente o que está acontecendo, o que isso acarreta para o nosso país, para a nossa agricultura. Estou aqui com Ana Cunha, pesquisadora lá do Semadem. Ana, seja bem-vinda aqui ao Conversa de Ser. Olá, boa tarde. Muito obrigada, Erickson, pelo convite. Bom, Ana, vamos começar explicando, né? Como que você conseguiu identificar esse processo que está acontecendo ali no semiárido, esse processo de desertificação de uma região específica ali do Nordeste? Bom, nós realizamos uma análise, né, do índice de aridez, né? Que índice é esse, né? O índice que contabiliza o que entra de água no sistema pelo que sai de água do sistema, ou seja, uma razão entre a precipitação anual dividido pela evapotranspiração anual, né? É um balanço hídrico mesmo. Essa análise foi feita justamente para avaliar as condições climáticas em nosso país. Então, para isso, nós utilizamos dados desde a década de 60, né, dados de chuva e dados de evapotranspiração, né, de dados observacionais mesmo, e fomos contabilizando essa relação de precipitação por evapotranspiração a cada bloco de 30 anos. Né? Então, fizemos lá para 60 até 90, de 70 até 2000, até o último bloco de 90 até 2020. Bom, por que fazemos essa análise em blocos, né? É justamente para avaliar se houve mudanças nos padrões do clima. O clima, diferentemente de tempo, né? Um dia pode estar chuvoso, um dia pode estar mais seco, com uma umidade relativa mais baixa, mas quando nós falamos de clima, é algo estável, é uma condição que dura ali, né, por um conjunto de anos, né, e por isso, para fazer uma análise de mudanças de clima, nós precisamos usar conjuntos de dados representativos de pelo menos 30 anos, tá? Então, foi isso que nós fizemos. Quando nós avaliamos essa razão, que é o índice de aridez, significa que, né, quanto menor for o valor dessa razão, significa que a gente tem um clima onde chove menos e evapotranspira mais. Essa evapotranspiração está diretamente relacionada à temperatura, tá? Então, maiores temperaturas, maior a evapotranspiração. Quando nós fizemos essa avaliação, olhando lá desde a década de 60, o que nós temos observado de maneira geral, né, primeiro no contexto mais Brasil, né, é de que em grande parte do Brasil central, né, toda a região central do país, está assim caminhando para um clima mais seco e mais quente, ou seja, o índice de aridez está reduzindo com o tempo, né, justamente significando o quê? Um clima mais seco e mais quente. No interior do semiárido, nós identificamos ainda o surgimento de uma área com clima árido, né? Nós podemos ter um clima subúmido seco, semiárido, árido e hiperárido. O hiperárido, que é o clima mais característico de áreas desérticas, tá? O árido é bastante crítico, mas não tanto ainda como o hiperárido, tá? Mas nós, então, dentro dessa análise de blocos de 30 anos, o último bloco de 90 a 2020 foi justamente o único que nós identificamos essa área de clima árido, né? Com um índice de aridez inferior a 0,2, né? Para falar em termos numéricos. E é uma área em torno de 5 mil quilômetros quadrados, localizados principalmente, área localizada principalmente ali no norte da Bahia, pegando um pedacinho ali de Pernambuco. Mas quando nós avaliamos no entorno dessa região, nós vemos também que próximo, em torno de 15 mil quilômetros quadrados, em torno dessa área árida, já está muito perto de se categorizar também como clima árido. Então, temos hoje uma área de 5 mil quilômetros quadrados, mas pode ser
que na próxima avaliação, fechando esse até 2030, a gente tenha um aumento ainda mais dessa área árida, tá? Além disso, é importante destacar também, né, algo que já tinha sido observado já há algum tempo, alguns anos, é de que o semiárido continua crescendo, né? Ele continua se expandindo, principalmente ali para o oeste da Bahia, norte de Minas Gerais e Piauí, né? Isso também continua de forma acelerada ainda esse processo. Além disso, o clima subúmido seco, que é o que vem ali para cima do semiárido, né? Que é um clima que chove um pouquinho mais, ele era mais característico no entorno da Caatinga, né, lá em transição, né, entre o Cerrado e a Caatinga, ali beirando o Nordeste. E também, nessa última análise que nós fizemos, foi a primeira vez que nós identificamos também esse clima subúmido seco fora do Nordeste. E onde isso? Justamente ali no sul do Pantanal e norte do Rio de Janeiro. Então, essa análise que nós fizemos dessas condições de aridez, né, que é relacionada com chuva e perdas de água, elas nos mostraram alguns pontos importantes. A aridez no interior do semiárido continua crescendo, e o subúmido seco agora surgiu numa região que não antes estava presente. Bom, isso nos preocupa diretamente, né, aqui na parte de agricultura mesmo, porque a gente acompanha, né, as safras de diversas regiões do Brasil e detectamos dificuldades produtivas no Cealba, por exemplo, né, Sergipe, Alagoas, Bahia. Identificamos alguns problemas também, você mencionou Minas Gerais, tem uma parte, né, do semiárido que pega ali em Minas Gerais. A gente tem identificado, Ana, problemas produtivos, né, nessas regiões, que até então, algumas delas, sendo consideradas como novas frentes de produção agrícola, né? Matopiba é uma dessas frentes, o próprio Cealba, enfim, com esse avanço, né, do clima semiárido, do clima árido, quais os impactos que isso gera para a produção agrícola dessas regiões, para o social, né, dessas regiões? Quais impactos já foram identificados nessa região por causa desse avanço do semiárido e do árido? Olha, quando a gente fala, né, de um índice de aridez mais baixo, o que significa isso, né? Baixa precipitação e mais perda por evapotranspiração. Em resumo, o que significa isso? Menor disponibilidade hídrica, né? E disponibilidade hídrica né, extremamente necessária, especialmente em sistemas não irrigados, né? Então, quando a gente fala de uma redução da disponibilidade hídrica que tem acontecido ao longo todos esses anos e que muito provavelmente continuará, aí sim coloca em pressão todo o sistema de agricultura, de sistemas não irrigados, até mesmo os irrigados, né? Pensando que, né, com menor disponibilidade hídrica, há que se pensar aí os usos da água, né? Então, isso impacta diretamente a produção agrícola, especialmente aquela de sequeiro, né? Aquela que depende única e exclusivamente do que chove. Né? Então, esses sistemas tornarão-se cada vez mais desafiadores. Na verdade já é, esse ano tem sido, ano passado tem sido, associado ainda mais com aumento de temperatura, né? Aí sim a gente tem uma maior redução da disponibilidade hídrica mesmo, e o sistema, a produção, a produtividade, né? Manter a produtividade alta para sistemas que não dispõem de irrigação, que não dispõem de assistência técnica qualificada, sim, há o seu impacto em termos de produção. E a gente tem acompanhado isso principalmente em termos de produção de grãos, né, na agricultura familiar. Né, há sim uma queda, né, nesses últimos anos, em diferentes regiões do país, na verdade, né, principalmente nesses últimos 10 anos, nós sabemos que as secas não ocorreram só no semiárido, mas, sobretudo, e mais de forma mais intensa, até fora do semiárido. Então, sistemas antes, né, que não eram tão afetados assim, regiões que não eram tão afetadas assim por secas, começaram a ser também. No semiárido, né, né, já tem um certo desenvolvimento em termos de convivência com o clima, né, com o clima semiárido. Claro que anos que a gente tem secas plurianuais, ainda o que se tem de capacidade de enfrentamento não é o suficiente, né, mas ainda assim há uma resistência um pouco melhor. Então, e a assistência técnica rural do semiárido já né, tem bastante já
conhecimento, né, até mesmo técnicas, etc., para esse tipo de convivência nessa região. Agora, o desafio maior, eu diria, que não é nem mesmo no semiárido, mas nas outras regiões que começaram a ter esses impactos nos últimos anos, e que vem um ano, tá muito seco, não, mas vai ser só esse ano que vem tudo se resolve, né? Ou mesmo no sul do país, né? Mas não, é algo que a gente tem visto que tem se tornado recorrente. Então, os sistemas, né, a assistência técnica rural, ela precisa ser melhor trabalhada, né, e ramificada, de forma que, principalmente aqueles agricultores, né, os pequenos, que acabam sendo os mais afetados, que são de sequeiros, que são de subsistência, tenham acessos, né, a técnicas, a produtos, a sementes mais resilientes, enfim, que consiga criar, melhorar suas capacidades de enfrentamento ou adaptativas a esse novo clima. Né? Então, já tem os impactos, né, principalmente produção de grãos, que são sistemas de ciclo curtos, então a seca afeta mais mesmo, né? Mas que o meu destaque eu daria, né, para sistemas que estão fora, né, todos os sistemas de sequeiro fora do semiárido, que começaram a ser impactados, né, que antes não eram. Então, precisa ter grandes mudanças, né? Tanto de estratégia de manejo, estratégia de irrigação, acesso, né, à água, etc. Né? Então, esses últimos anos colocou muita luz nisso, de que o país precisa trabalhar com assistência técnica rural de forma ramificada, que chegue a todos os tipos de sistemas, né? Para que a produção agrícola continue, né, tendo a sua produtividade alta, né, nos próximos anos também. Bom, e o CEMADEM, né, é um instituto governamental que faz essa análise dos desastres naturais. E quando a gente pensa em desastre natural, a gente pensa em algo imediato, um terremoto, uma chuva torrencial. É, ter essa compreensão de que o desastre natural pode ser de longo prazo, né? São 30 anos avaliando. A gente considera essa questão como um desastre natural? Esse nome parece ser meio, né, pânico, né? Pode gerar um certo pânico, mas é um desastre natural, precisa ser olhado com atenção. Sim, você colocou algo muito importante. Inclusive, quando o CEMADEM foi criado, ele foi criado por conta daquele grande desastre na região serrana do Rio, né, que causou coisa um pouco mais ali de 1.000 fatalidades, né? Então, muitas pessoas associam desastres com fatalidades, né? Mas os desastres, né, é todo aquele tipo de ameaça que causou impacto porque os sistemas não estavam prontos, preparados para responder àquela ameaça. Se houve impacto, é porque causou um desastre. Então, a definição de desastre é essa. Então, existe desastre em relação a tsunamis, a furacões, a terremotos, a inundações, a enxurradas, movimentos de massa, mas também seca. A seca, ela era, então, até então, né, que agora já não é mais, chamada de desastre silencioso. E hoje já não está mais, porque a repercussão, os impactos já estão de norte a sul do país, então muito se fala. Mas até então, olha só que curioso, a seca era chamada de um desastre silencioso, porque ela começava, ninguém percebia, e só depois que tinha ali meses de condição de falta de chuva, de déficit de chuva, reduzindo níveis de reservatórios, ou causando grandes perdas agrícolas, é que as pessoas percebiam que tinha uma seca, mas que começou lá atrás. Então, a seca é chamada de desastre silencioso. Hoje já não está mais, por quê? Porque a gente já tem tido mais eventos de seca e com intervalo de tempo muito curtos, né? A gente teve uma grande seca na Amazônia, por exemplo, em 15 e 16, depois a gente teve um pouquinho ali em 20, agora voltou a ter 23, 24. Então, a sequência de grandes secas extensas e intensas tem aumentado, né? Então, a gente não fala mais de um desastre tão silencioso assim, já não é mais, né? Infelizmente, no país já não é mais. Mas a seca, sim, é uma tipologia de desastre, por quê? Porque compromete, impacta os sistemas envolvidos, né? Seja na sociedade propriamente dita, por meio de quê? No sistema agrícola, por queda de produtividade, aumento de preços, ou acessos à água, ou aumento de preço de energia, né? São vários os impactos em cascata da seca. A seca é bastante complexa, né? Ela não causa impacto só no setor. Dependendo de quanto dura e quanto tempo dura e a sua intensidade, vai criando impactos em cascata, chegando até na saúde mental, problemas de transição, né? De movimentos migratórios por conta de condições de seca, etc. E agora, movimentos migratórios por conta de fumaça, né? Algumas pessoas deixando seus locais, justamente porque, né, o município está cheio de fumaça ali por dias e dias e dias, não consegue sobreviver mais. Então, assim, há impactos muito complexos da seca, né, e hoje eu diria que já não é mais um desastre tão silencioso assim, não.
falando em seca, é sempre bom recordar que o nosso fundador, João Batista Oliveira, ele visitou essa região do semiárido cerca de 20, 30 anos atrás, mais ou menos isso, na década de 80. E ele fez uma reportagem e mostra muito sobre os estigmas que o Nordeste passava naquela ocasião, né? Era muita pobreza, muita seca, né? Muito sofrimento. E o Nordeste se desenvolveu de uma maneira maravilhosa, né? De lá para cá mudou muita coisa. E agora a gente vê essa situação, né? Esse alerta gerado por vocês, uh, me, me remete um pouco a essa reportagem por dois pontos. Um, esse estigma, né, desse passado de pobreza né, que acontecia no semiárido, e dois, recordando, né, já que estamos falando de desastres naturais, esse sol, esse calor intenso que está queimando, né, as plantas pelo calor solar, pelo fogo, gerando nuvens, enfim, menor disponibilidade de sol. Aí a gente precisa entender, Ana, o que está gerando tantas mudanças, né? Não é em tão pouco tempo, né? Porque são 30 anos, mas o que está gerando nessas mudanças tão drásticas e o que a gente precisa fazer para ficar atento e combater e evitar, né, que essa situação piore. Hoje já não existe mais essa relação tão direta, né? Acho que hoje já há um convencimento melhor de que as secas não é só semiárido, né? As secas, sim, causam impactos muito profundos no semiárido, justamente por conta disso que você colocou. É onde concentra-se a população mais pobre, né? Então, são mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico, por isso são mais afetados, né? Mas não é mais exclusividade do semiárido, a gente tem seca em todo o restante do país. Agora, o que está causando isso, né? Na verdade, é uma combinação de fatores, né? A gente tem desde as atribuições às mudanças climáticas, né? As temperaturas estão sim aumentando, né? Vários estudos mostram isso. Quando a gente mesmo pega dados de uma estação meteorológica, seja lá de Cuiabá, seja do centro, de qualquer outra região do país, você vai ver um aumento ali perceptível da temperatura, né, em diferentes partes, grande parte do país. Então, o aumento, sim, né, o aquecimento global, antropogênico, que tem contribuído para essas mudanças de clima, né, inclusive no Brasil. Agora, tem também as contribuições locais, né, o desmatamento, a troca de cobertura vegetal, né, isso também contribui para modificações no balanço hídrico, energético, de carbono da região, né? E o desmatamento, vários estudos já mostraram, né, que o desmatamento na região amazônica, né, tem contribuído também para essa baixo transporte de umidade para o restante do país, né? Então, as questões de mudanças dos usos também contribuem, né? Mas é isso, né? Tem essa escala, essa contribuição de grande escala relacionada às mudanças climáticas globais, mas também tem sim a sua contribuição local em relação principalmente ao desmatamento. Bom, e o CEMADEM, né? Quais que são os próximos passos que o CEMADEM vai dar, né? Após uma identificação de um desastre natural, né? Como esse, quais que são as próximas etapas, as próximas pesquisas, ações que o Instituto, que a organização vai fazer com relação a esse assunto? Olha, você bem colocou, né? Nós, além de sermos um centro operacional, nós também somos um centro de pesquisa. Então, nós pesquisamos secas desde quando começamos o monitoramento, mas desde secas históricas, né? Lá da década de 80, da década de 90, e temos feito algumas análises, né? Justamente para tentar entender esse processo de seca que a gente está vivenciando hoje. Então, a gente tem as previsões, né? As previsões de curto prazo em relação à seca, de longo prazo ninguém faz, né? A gente tem as projeções de mudanças climáticas, que são, né, para os próximos anos, né, com sua ainda, né, alguns erros inerentes, né, à projeção de mudanças climáticas, mas a gente sabe que o padrãozão geral ali em termos de mudanças climáticas é o que a gente tem visto hoje, praticamente centro-norte do país todo com mais recorrência de secas, né. Então a gente tem feito muitas análises, desenvolvido pesquisas, nós trabalhamos para desenvolver métodos cada vez melhores em termos de
métodos válidos, né, de que o local, né, que a nossa condição de seca, que a gente está apontando ali em termos do nosso monitoramento, seja de fato o que está acontecendo. Para isso, a gente tem desenvolvido pesquisas, tem aprimorado nossas metodologias, assim como empregado produtos novos, né? Lançou um produto novo de satélite com mais alta resolução, a gente já logo começa a utilizá-lo também. Então, esse tem sido o nosso trabalho como uma unidade de pesquisa operacional, né? Então, nossa pesquisa subsidia o nosso monitoramento. E, além disso, a gente tem também contribuído para uma série de planos em nível nacional, né? Planos como, por exemplo, planos de combate à desertificação, plano clima, o plano da defesa civil, do sistema de defesa civil. Então, todos esses trabalhos que nós temos desenvolvido têm, de alguma forma, sendo utilizados, né? Estão sendo utilizados em elaboração de novos planos de políticas públicas para o futuro. Então, é uma satisfação muito grande produzir ciência, né, que seja aplicada para contribuir para que a população acabe sendo cada vez menos afetada por diferentes tipos de desastres, né, sejam as secas ou inundações, enxurradas, etc. Então, a nossa finalidade principal é desenvolver pesquisa aplicada para a população, de alguma maneira. Bom, Ana, a gente aqui no site, a gente acompanha diariamente, né, tanto as questões climáticas quanto essas questões de desastres naturais. Afinal de contas, afeta diretamente não só o agronegócio, como a sociedade como um todo. Então, ficamos à disposição sempre que o Semadem precisar da gente para ajudar nessa questão de divulgação de alertas, divulgação de identificação de desastres, de conscientização. Conte com a gente. Muito obrigado pelas informações. Portas abertas sempre aqui para vocês. Bacana, eu que agradeço, super agradeço. Certamente entraremos em contato aí para divulgar qualquer informação que a gente tem que seja de grande relevância para o setor. Muito obrigado mais uma vez, Ana. E você que acompanhou essa entrevista, fica sempre atento, né, com relação a isso. A gente aqui no site, mais uma vez recordando, identificamos diversos problemas produtivos, né, em regiões ali do Nordeste, regiões do Centro-Oeste, enfim, do Sudeste, regiões em que, de certa forma, né, o semiárido está incluído ou muito próximo. Isso foi identificado e o Semadem, né, esse instituto que analisa os desastres naturais aqui do nosso país, traz aí, então, essa questão, né, uma região ali da Bahia, entre Bahia e Pernambuco, passando do clima semiárido para o clima árido, e isso traz muitos impactos para o agronegócio local e, pelo que a Ana nos mostrou, né, ao longo da entrevista, o diâmetro desse problema está pouco a pouco se expandindo, né? O clima árido nascendo ali, né, numa região, e o semiárido se expandindo pouco a pouco, né, a sua área de atuação. Precisamos ficar atentos, precisamos ter uma atuação forte, precisamos conscientizar como setor mesmo e discutir cada vez mais essa mudança climática que acontece no Brasil. Muito bem, amigos, eu vou ficando por aqui. Lembrando, né, que a gente vai sempre trazer mais informações sobre essa questão, né, de um clima cada vez mais seco aqui no Brasil, né, problemas de disponibilidade de água, enfim, existem esses problemas acontecendo, e para você ficar sempre por dentro, né, dessas novidades, se inscreve no canal, ativa o sininho, assim sempre que um vídeo novo entrar no ar, você recebe a notificação e acompanha cada uma dessas questões. Vou ficando por aqui, até uma próxima, um abraço.